Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 21 de novembro. A igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. É a última semana do tempo comum. No próximo domingo será o primeiro domingo do Advento. Começa um novo ano litúrgico. Nós somos então convidados a refletir sobre a realeza de Cristo. O texto do Santo Evangelho que nos é proposto é de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Papa Pio XI, em 1925, criou esta solenidade de Cristo, Rei do Universo, exatamente para que a Igreja refletisse sobre o senhorio, sobre a soberania de Cristo no mundo, sobre as pessoas, as comunidades, as famílias, as cidades, os povos, os governos, as instituições. A grande preocupação do Papa Pio XI era com o laicismo dos governos, o laicismo dos países, dos estados, sobretudo na Europa. O laicismo é exatamente um ateísmo prático, é a negação plena da realeza de Cristo, da soberania de Cristo na vida social. É viver a vida como se Deus absolutamente não existisse e não tivesse nada a dizer ao mundo. A laicidade do Estado está correto, mas não laicismo, não negação da existência ou do influxo de Deus sobre as pessoas que vivem em sociedade. Isso é tão verdade que nesse domingo também a Igreja, praticamente concluindo o ano litúrgico, a Igreja celebra o Dia dos Leigos e Leigas, exatamente para dizer que é a presença do reinado da soberania de Deus por meio dos leigos e leigas no mundo. Nós então somos convidados a refletir sobre esse tema, olhando em primeiro lugar para Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. A realeza de Cristo é como que modelada à luz desse texto do profeta Daniel. Nesse texto encontramos o Deus sentado em seu trono, como juiz e senhor da história, e faz exatamente o julgamento de Antíoco IV Epífanes, o imperador grego da Seleucia, da Síria. É uma forma de dizer que o poder político de Antíoco IV Epífanes, que tanto perseguiu os judeus em Israel, é um poder que existe, que faz o mal, que destrói, porém não é eterno, não dura para sempre. É um poder que combate contra Deus e contra o seu povo. Mas ao mesmo tempo, o julgamento de Deus revela a fragilidade dos impérios.
E Deus é responsável pela libertação do seu povo e pelo surgimento de um tempo novo de esperança. O Filho do Homem, isto é, o Messias, virá glorioso como juiz e senhor da história entre as nuvens do céu. O texto, portanto, de Daniel, capítulo 7, nos dá essa impostação. Um reino celeste, um reino eterno, e a realeza, a soberania e o poder de Cristo ultrapassa todos os pretensos reinados da história, sobretudo aqueles que são iníquos, injustos, e que tentam de todos os modos destruir o povo querido de Deus. A segunda leitura é do livro do Apocalipse de São João. É o iniciozinho do livro do Apocalipse. Jesus Cristo é apresentado com 3 títulos muito bonitos. Ele é a testemunha fiel, ele é o primogênito dos mortos, isto é, o primogênito ressuscitado dos mortos, o primeiro a ressuscitar, e ele é o soberano dos reis da terra, o rei dos reis. Percebam que são 3 títulos eminentemente pascais. O primeiro grande título aí, na verdade, é Cristo. O nome de Jesus era simplesmente Jesus, mas ele é chamado aqui de Jesus, o Cristo, isto é, Jesus, o Messias. E esse Jesus Messias é testemunha fiel, porque vai até o fim derramando o seu sangue por amor de nós. Morto na cruz e sepultado, ele é o primeiro a abrir as portas da glória, o primeiro a ressuscitar dos mortos. E ele tem o senhorio, a soberania, o domínio sobre todos os reis e reinos da terra. Soberano dos reis da terra, rei dos reis. Também é dito que ele nos ama. Por que ele nos ama? Porque ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue derramado na cruz. E aqui aparece o elemento mais importante desta segunda leitura do livro do Apocalipse. Ele fez de nós um reino de sacerdotes. Isto é, Jesus Cristo não somente é rei, não somente possui a realeza dada por seu Pai, mas ele transmite aos seus seguidores, transmite aos seus discípulos a mesma e única realeza. E ele vem entre as nuvens do céu, como disse o livro do profeta Daniel. Quem é que realiza tudo isso? Agora vem as 3 características de Deus Pai. Ele é o alfa e o ômega, isto é, o princípio e o fim. Ele é, aquele que era e aquele que vem. Basta que a gente recorde lá do livro do Êxodo o nome de Deus. O tetragrama sagrado, as 4 letras com as quais se designa o Deus do Antigo Testamento, o nosso Deus. Aquelas 4 letras significam Deus é, Deus existe, Deus está aí. Deus opera, é o Deus que é, que era e que vem. E finalmente ele é designado como Todo-Poderoso. Esse Deus, Alfa e Ômega, que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso, transmite a Jesus Cristo o seu poder. E por sua vez, Jesus transmite à Igreja, fazendo de nós um reino sacerdotal. A grande característica desta segunda leitura é o fato de João, o autor do livro do Apocalipse, no caso, Deus, na escritura de João, transmite a realeza de Cristo também aos seus seguidores. Temos então já 2 elementos fundamentais. O livro de Daniel apresenta o Filho do Homem glorioso entre as nuvens do céu, um reino, portanto, celeste e eterno. O livro do Apocalipse tem a grandeza de nos ajudar a compreender que essa realeza recebida por Cristo é também transmitida
aos seus seguidores. Chegamos então ao Evangelho, que é um trecho do diálogo de Jesus com Pilatos durante o seu processo à sua paixão. Ora, nós sabemos que o tema do reino de Deus é fortíssimo e é uma característica dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O tema do reino de Deus é central na pregação de Jesus. E o reino, por um lado, é dom, por outro lado, também é tarefa humana. Recordemos como no início do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 14, aí aparece exatamente o início da pregação apostólica de Jesus. Jesus começa dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. A grande pregação de Jesus é esta: a conversão, a fé, a adesão a esta boa notícia que ele nos traz, porque o reino de Deus está próximo. O Evangelho de João não trata muito do tema do reino. Contudo, neste processo diante de Pilatos, João elabora de modo magnífico o tema da realeza de Cristo. E o tema fundamental da realeza de Cristo é compreendido como uma subida de Jesus ao Pai. A experiência de ser elevado na cruz é ser elevado para a morte, mas é também ser elevado para a sua glorificação. E o que Jesus diz sobre o seu reinado? Ele diz que o seu reino não é deste mundo, não é um reino terreno, é um reino que provém do alto, é um reino espiritual. Porém, se esse reino não é deste mundo, como é que ele se manifesta? Jesus também diz: o seu reino, a sua soberania, o seu reinado, a sua realeza se manifesta no testemunho da verdade. E a verdade, no Evangelho de João, é a plena revelação da bondade, da fidelidade e do amor do Pai. É interessante perceber como o poder terreno dos judeus e dos romanos, que decide pela morte do único inocente, se opõe plenamente ao amor de uma vida entregue e de uma vida doada. Aqui está a chave de leitura para compreendermos o reinado de Cristo como não sendo deste mundo. O poder das elites judaicas, o poder do Império Romano que mata o justo e o inocente, se opõe frontalmente ao amor de Deus, revelado na morte redentora de Jesus na cruz, como vida entregue e como vida doada. Só assim nós poderemos compreender o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo. Amor, serviço, vida doada. De certo modo, poderíamos dizer, a realeza de Cristo aparece como reino celeste e eterno, glorioso, provindo das nuvens do céu no livro de Daniel. Um reino marcado pela esperança e pela salvação no livro do Apocalipse. Um reino marcado pela verdade e pela justiça no Evangelho de João. Aqui está a derrota de todos os males, de todos os laicismos, de tudo aquilo que se opõe ao amor de uma vida entregue, cheia de sentido, de uma vida doada. Tu és rei, tu o dizes. Eu vim para dar testemunho da verdade. A grande beleza da festa de hoje, da solenidade de hoje, é porque Jesus transmite essa realeza também à igreja, aos seus discípulos e discípulas. É por isso que hoje a igreja celebra o Dia dos Leigos e Leigas como testemunhas do reinado de Deus. Celebremos esta solenidade, praticamente concluindo o ano litúrgico, e no próximo domingo comecemos o ano litúrgico 2022 com o primeiro domingo do Advento. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.